teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio que estabelece a hora para as realizações superiores. Mensagem 62, do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco. Então, vamos, meus irmãos, os nossos pensamentos, continuar unidos, em sintonia com Jesus, com a falange de Jorge Niemeyer, para agradecermos a oportunidade de aqui estarmos, separados fisicamente, mas unidos afetivamente, espiritualmente. Porque temos a certeza de que os amigos espirituais aqui estão presentes, porque para eles não existem barreiras. Nenhuma parede física os impedem de estar conosco. E nesse aparelho também, aparentemente, sem recursos que poderiam nos fazer percebê-los, eles aqui estão. Porque no mundo espiritual a tecnologia é muito mais avançada do que essa que nos chegou agora através da pandemia. Então, queridos amigos espirituais, nós agradecemos as suas presenças aqui conosco. E temos a certeza de que vamos receber fluidos benéficos, que vamos ter a companhia adequada para esse momento. E por isso pedimos também as bênçãos para a nossa querida Maria Cristina, que aqui vem nos trazer a mensagem da tarde, que ela seja fortalecida por seu anjo de guarda, pela falange benfeitora, e que possa nos trazer aquilo de que estivermos necessitando. Agradecemos, Senhor, por todas essas oportunidades e, por certo, aqueles também que foram trazidos da espiritualidade para ouvir o tema da tarde de hoje, porque, com certeza, é aquele tema de que todos estão precisando. Que irmã Margarida, a coordenadora das tardes de quinta-feira, possa estar conosco, nos abençoando também e envolvendo a todos com muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos companheiros, nós aqui estamos com a nossa querida Maria Cristina Figueiredo, do Grupo Espírita André Luiz, que tem colaborado conosco presencialmente, né? Foi algumas vezes, e agora também virtualmente tem contribuído com a sua palavra. Então, para ela, nós desejamos as melhores vibrações e vamos dar toda a nossa atenção. Deus te abençoe, Maria Cristina. Que assim seja, muito obrigada. Que a paz de Jesus possa estar conosco, a nos envolver as mentes e corações, dilatando as nossas possibilidades de compreensão e entendimento dos seus ensinamentos. Nos coube refletir na tarde de hoje acerca do segundo capítulo do livro Céu e Inferno, que tem por título O Temor da Morte. O subtítulo são Causas do Temor da Morte. E uma das causas que Kardec aponta, né, para esse temor é a nossa ligação com o corpo físico, necessário para que a gente não venha a desistir das batalhas da vida diante das primeiras adversidades. Então, o nosso corpo, ele busca, né, estar vivo, estar junto, né, coeso, para que essa vida aconteça. Só que o próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, ele tem para nós, ele intitulou o capítulo As 5 Alternativas para a Humanidade, né?
e que vai falar para a gente de perto dessa questão do temor da morte, ou do que a gente pode esperar dessa vida futura, do que acontece depois desse período que nós ficamos aqui encarnados. Se nós pensarmos bem, a única coisa, a única fatalidade da vida é que, na medida em que nós reencarnamos, nós vamos deixar esse corpo. Uns deixam mais cedo, outros mais tarde, outros muito mais tarde. E nós estamos atravessando um período em que muitos estão deixando, em função dessa pandemia, muitos têm deixado a vida física e muitas vezes sem preparo, sem espera, E algumas pessoas, inclusive, ao longo desse ano, me perguntaram, e perguntam a si mesmo, por que pessoas boas morrem na pandemia? Ora, a morte é a morte. Nós não sabemos, não temos consciência clara do que nós fizemos no passado. Por que motivo nós precisamos desencarnar desta forma ou daquela? Faz parte da nossa programação espiritual. Faz parte das nossas necessidades de resgate diante da lei divina. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que traz para todos nós o consolo, o conforto. Nessas 5 alternativas que nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, Kardec coloca uma dessas alternativas para a humanidade, o materialismo. E nós hoje temos visto crescer muito o número de suicídios. Porque na medida em que o homem rompe com esta crença que é instintiva da vida espiritual, ela é instintiva de um Deus, a gente percebe isso nas culturas mais simples, Nossos índios, quando aqui a gente descobre, o Brasil foi descoberto, eles tinham adoração pelo Deus no relâmpago, pelo Deus na chuva, pelo Deus na natureza. Então, eles identificavam as manifestações de Deus, davam outros nomes, mas estava ali o princípio da adoração e da crença nesse ser superior. Na crença materialista, o homem acredita que nasce, vive e morre, e depois da vida corporal nada existe. A conclusão e a consequência desta doutrina é que, quando as dores são muito atrozes, muito difíceis, por que persistir sofrendo? E aí muitos irmãos, muitos companheiros desistem de viver a vida. Então, uma das causas, uma das consequências do materialismo é o suicídio. Então, nós precisamos, e a doutrina espírita é o maior combatente das ideias materialistas. Então, a doutrina espírita vem trazer para a gente exatamente essa noção de uma vida após a morte e descreve para a gente, através das obras subsidiárias, após Kardec, as obras de Chico, mostrando para todos nós, como é essa vida no plano espiritual. Nos traz a condição de entendermos que essa vida não só não termina, como ela perdura, e ela é eterna. Então, ele também coloca que existe uma doutrina panteísta, que ele fala logo lá no início do Livro dos Espíritos, ele comenta sobre o panteísmo. Ela resulta mais ou menos na mesma situação da doutrina materialista. Por quê? Quando a gente morre, a gente volta para o todo. E se a gente morre e volta para o todo, nós perdemos a nossa identidade. Nós nos reintegramos ao todo e aí deixamos de existir como indivíduos, como seres em processo de evolução. Os deístas, eles têm 2 tipos. O deísmo compreende 2 categorias bem distintas de crentes. Os deístas independentes e os providencialistas. Esses já acreditam na figura de Deus. Mas essa vida após a morte, como da mesma forma que a doutrina dogmática, ela já não fica de forma tão clara.
O que acontece nas doutrinas dogmáticas? Nas doutrinas dogmáticas, nós vamos ter que a sorte, por assim dizer, do espírito pós-morte, ela está lacrada para sempre. Se ele foi bom, ele vai para o céu. Se ele foi ruim, ele vai para o inferno. E olha que coisa triste para uma mãe, por exemplo, que não ter a certeza de encontrar o seu filho pós seu desencarne. Onde estarão aqueles entes queridos que nós os amávamos e que estavam conosco na vida física, que depois desta morte isso gera muita incerteza, né? Porque a nossa consciência ela vai fazer esse balanço do que nós vamos vivenciar depois do desencarne. Quanto mais nós estivermos com a consciência limpa e tranquila, melhor nós vamos chegar no plano espiritual. Mas se a consciência nos acusar de alguns deslizes que tivermos durante a passagem pela vida física, nós vamos chegar no plano espiritual ainda enfrentando algumas dificuldades. Então, a doutrina vai mostrar para a gente que essa postura, né, de céu e inferno, uma mãe não vai ficar feliz em saber que seu filho está no inferno. Se nós voltarmos à leitura, por exemplo, do livro Libertação, do André Luiz, Gregório estava nas zonas umbralinas, nas zonas purgatoriais, por quase 10 séculos. Apenas há 50 anos, ele se começava a apresentar tédio. Mas a mãe dele, o espírito de escola, Matilde, nunca desistiu dele. Nunca deixou de esperar que ele acordasse na sua consciência. E todo o livro, né, além da ajuda de outros personagens, é focado no resgate de Gregório das regiões umbralinas, da saída dele de lá. E Matilde diz para ele vai reencarnar como filho dela, ela não vai ficar por muito tempo, e ele vai ter um trabalho para ajudar muitas dessas almas que ele desviou ao longo desse milênio, desses séculos. Então, vejamos o consolo que a doutrina espírita nos traz, no sentido de que a morte é esse processo de separação temporária entre os que aqui estão e os que passaram para o outro lado da vida, mas esse é um processo contínuo, é um processo evolutivo, é um processo em que todos nós estamos inseridos e que todos nós iremos, um dia, alcançarmos o estágio de espíritos puros e que, portanto, alcançaremos o estado de espíritos felizes. Então, este momento em que nós estamos vivenciando é um momento predito por Jesus, um momento que a doutrina espírita já trabalhou em várias obras, onde a gente sabe que é a implantação de um mundo de regeneração na Terra. Então, haverão dores, haverão dificuldades, haverão, claro, os desencarnes, alguns coletivos, alguns individuais em processos pessoais de cada um. Mas esses processos, eles estão inscritos dentro da lei divina. E não acontece nada que não seja do conhecimento e da permissão de Deus. Por mais louco que possa estar parecendo o nosso planeta, por mais difícil que as coisas possam estar acontecendo, nos assemelhando, existe uma justiça divina por detrás disso tudo. Nós, né, pedimos, e ontem, lendo uma página do Pão Nosso, que nos fala sobre as testemunhas, e lembrando aquela frase, o versículo de Paulo, né, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, Emmanuel nos lembra que estas testemunhas são aquelas que avalizaram a nossa reencarnação. Avalizaram essa possibilidade de nós estarmos aqui, nesse instante.
E quando a gente diz assim, mas, puxa, eu pedi para estar aqui nesse instante, nessa página, a página 76 do Pão Nosso, ele diz que nós suplicamos por estar aqui. Porque sabíamos que esse era um instante de grandes dificuldades, mas que se nós atravessássemos ele de uma forma razoavelmente tranquila, nós teríamos grandes conquistas. Então, Kardec, no Céu e Inferno, vou me permitir ler o texto que nós temos para a nossa reflexão, ele diz assim: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. E é isso que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Né? Não só na codificação, onde Kardec já nos elucidou bastante, mas com o advento da coleção em especial de André Luiz, Dona Ivone Pereira e outros tantos companheiros nossos, descrevendo a vida no plano espiritual, nós já sabemos como é que ela acontece. Então, nosso processo de desencarne, ele vai sofrer alguns impactos sobre nós. Nós teremos alguns impactos, dependendo de quão preparado nós estivermos. Né? No livro Obreiros da Vida Eterna, a André Luiz iria descrever para nós 5 desencarnes, mas houve nunca desses casos uma moratória. Né? A irmã ganhou algum tempo a mais para que a filha dela pudesse dar à luz uma criança, porque aquela criança tinha um compromisso grande a desempenhar na Terra. Então, ela ganhou um tempo a mais de vida na Terra. Mas ele vai descrever ali para nós os momentos de desencarne, e cada um tem um processo de desencarne diferente. Quanto mais apegado à vida física, quanto mais dificuldade ele vai ter. E esse período, Kardec diz no Livro dos Espíritos, essa perturbação que nós sofremos com o desencarne, ela vai ser rápida ou vai ser ignorada, dependendo exatamente do apego que nós temos às coisas materiais, apego que nós temos à vida física, apego que a gente tem de não deixar a existência fluir. Então, ele diz assim, uma vez esclarecida a sua missão na Terra, aguarda-lhe um fim com calma, resignada e serenamente. Então, nós, quando começamos a compreender que a nossa existência física, ela tem um propósito, e esse propósito fundamental é a nossa melhora, como diz lá na questão do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? É a expiação do passado e a progressão do espírito. Então, nós vamos expiar aquilo que fizemos de errado, né? E essa expiação ela pode ser, né, através da prática do trabalho, do amor, do serviço, né, no qual nós expiamos e progredimos. Então, essa é a proposta da reencarnação para todos nós. Então, por que ter medo da morte? Por que temer deixar este corpo físico? E é a metáfora que os espíritos fazem na codificação para nós, que desencarnar é como se a gente fosse viajar para um outro país. Levamos para esse outro país tudo aquilo que nós precisamos efetivamente lá. O que nós precisamos no plano espiritual? Nós precisamos das nossas boas aquisições, das conquistas espirituais que nós realizamos. É isso que, fundamentalmente, nós vamos levar para o plano maior. Todo o restante vai ficar aqui. Todo mais. Até mesmo títulos que nós carregamos aqui. Né? Nós vemos isso no nosso lar com o André Luiz. Quando ele vai pedir tarefa a Clarencio, ele chega querendo pedir para ser médico. E diante da conversa que ele vê a outra pessoa tendo com ele, diz assim, não, eu só quero um trabalho. Qualquer trabalho serve. Então, ele abdica, naquele instante, do título dele de médico. Vamos aprender a servir no plano espiritual de uma outra forma.
A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente, pois dela, tudo pelo futuro, sem desespero do presente, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. Ou seja, o espírita, ele vai viver a vida presente com o olhar na vida futura. Por quê? Porque ele sabe que a vida futura depende da vida presente. Então, se eu não trabalhar agora, se eu não fizer agora a minha transformação moral, se eu não reformar as minhas atitudes internas, eu vou chegar no plano espiritual do mesmo jeito que eu cheguei na vida material, com a mesma bagagem, quiçá com algum compromisso a mais. Porque hoje eu já caminho dentro da doutrina espírita há pelo menos 50 anos. A minha mãe abraçou a doutrina espírita, eu tinha 9 anos. Né? Eu sei disso pela data que está no evangelho dela, que ela deixou aqui comigo. Né? Então, o início da caminhada da minha mãe, eu estava com 9 anos. Então, há 50 anos, eu conheço a doutrina espírita. E se a doutrina espírita não entrou em mim para fazer modificações no meu comportamento, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, quando eu chegar no plano espiritual, estou com muito mais compromissos. Porque eu deixei de agir em meu favor e talvez deixei de agir em favor do próximo, de servir ao meu irmão. Então, essa é a bagagem que eu levo. Mas não adianta pensar só lá em nosso lar, Alvorada Nova, ou outras tantas colônias espirituais, se eu não realizar o trabalho aqui. Porque aí, na hora que eu vou desencarnar, eu vou ficar pedindo para não ir. Porque eu vou ter medo da realidade do plano espiritual. Eu vou ter medo daquilo que eu não fiz, nunca daquilo que eu fiz. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. E a gente tem inúmeros exemplos dentro da doutrina de companheiros nossos que viveram a doutrina espírita desta forma. E no processo de desencarne, eles estavam tranquilos, serenos, consolando aqueles que os visitavam, sabendo que eles iriam reencontrar os entes queridos que eles já tinham se despedido. Outros tantos que eles já não lembravam mais, por questão de outras encarnações. E eles estão lá, nos esperando e nos aguardando. Então, por que temer? A solidariedade entre os vivos e mortos faz-me compreender a que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm, desde então, um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Então, o que Kardec nos diz aqui? As nossas reencarnações, elas têm um processo, né, de solidariedade entre elas, e não só entre nós. As nossas reencarnações, elas são ligadas, e tudo aquilo que a gente fez vai repercutindo nas próximas, também no processo de desencarnação. Tudo que a gente fez, todos os amigos que granjeamos, todas aquelas realizações que nós fizemos, vão ser as nossas testemunhas no plano espiritual, vão ser a nossa ajuda no plano espiritual. E eu vou buscar ajuda em Emmanuel, mas no livro Consolador, que ele vai fazer algumas perguntas acerca da morte. E ele diz assim, é fatal o instante da morte? Olha,
Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Ou seja, só no momento em que nós colocamos em risco a nossa existência é que nós abreviamos o tempo que nós temos para viver. O que nós falamos anteriormente é que, naquele caso, lá em Obreiros da Vida Eterna, que eu recomendo aos irmãos a lerem, porque neste livro, André Luiz vai nos explicar acerca dos processos de desencarne. Ele descreve o processo de desencarne de Dimas, e os demais ele simplesmente vai situando uma situação ou outra. Então, neste caso, a irmã estava com o prazo dela garantido, só que ela teve um acréscimo para poder não prejudicar uma tarefa maior. Mas ela teve esse acréscimo, inclusive, por uma oração intercessória. Uma criança de 4 anos faz essa oração e pede para que ela não se vá. Ele sabia da necessidade dela ali presente. Então, é claro que ele está falando aqui do suicídio direto, mas nós temos outras tantas formas de suicídio. Formas de suicídio indireto, quando nós conservamos nosso coração e a nossa mente cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de mágoa, cheio de rancor. Nós vamos abreviando, nós vamos diminuindo o tempo da nossa existência. Porque a lei divina é uma lei de amor. Ela quer que a gente aprenda a amar. Então, esses suicídios, lendo-se gradativos, né? Emmanuel diz assim, provocados pela ambição e pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas. Então, a gente presta atenção que nós temos um dom da vida, a oportunidade da nossa existência, para que a gente possa vivê-la bem. E todos aqueles espíritas na maior parte, porque a gente está no meio espírita, que viveram bem as suas existências, no momento em que eles tiveram que deixar o corpo, por exemplo, o caso do nosso querido Chico, que pede, né, ao plano maior que desencarne num dia em que o Brasil está feliz. E ele faz a pergunta, qual foi o placar do jogo? E quando ele soube que o Brasil havia ganho a Copa, ele sabia que ele estava pronto para ir embora. Né? Então, não só ele, mas tantos outros irmãos nossos entregaram neste livro Obreiros da Vida Eterna. Tem uma irmã que o mentor do livro diz para ela, você não quer fazer uma prece de agradecimento pelo seu corpo? Olha a lucidez desse espírito, que a gente sabe, está lá no livro dos Espíritos, que este momento do desencarne causa, né, uma certa confusão. E olha como esse espírito estava lúcido, podendo orar para agradecer a oportunidade de ter este corpo que nós muitas vezes maltratamos e desrespeitamos com as nossas invigilâncias, com as nossas ambições, como diz Emmanuel, com as nossas intempestividades emocionais, prejudicando o nosso veículo físico que nos permite fazer esse processo de ascensão. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Perguntando, Emmanuel, assim, antes de morrer, a gente vira anjo? Não. Né? Resposta do Emmanuel. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência.
Quando nós deixarmos o corpo físico, vamos estar exatamente no mesmo jeito que estamos hoje. Então, por isso o convite dos mentores espirituais, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele fala dos bons espíritas, ele diz que são aqueles que envidam todos os esforços para se melhorar moralmente. Esse é o trabalho, porque quando nós nos esforçarmos por nos melhorarmos moralmente, não vamos mais temer a morte, mas vamos respeitar a vida, que são duas coisas diferentes. Muitas vezes nós vemos companheiros nossos arriscando a vida desnecessariamente. E esse vai se dar conta de cometer um suicídio, não de forma direta, mas ele acabou abreviando a vida dele. Então, é preciso que nós cuidemos do corpo sem apego. Cuidemos da oportunidade que nós temos, que ela pode durar 20, 50, 70, 100 anos. Não importa o tempo, mas importa o como nós vamos viver esse tempo. Emmanuel continua respondendo assim: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, mas a simples modificação de aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se no plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Ou seja, sair daqui para o plano espiritual vai requerer apenas que a gente carregue, como eu já disse, todas as nossas conquistas. Tudo aquilo que nós consideramos nosso, propriedade, posse, vai ficar aqui. Nós não vamos levar. E quanto mais livres desses pesos nós formos, mais facilmente vamos chegar no plano espiritual, carregando apenas o indispensável. Tem até uma historinha que conta de um sábio, que ele morava numa pequena choupana, tinha os livros dele, uma mesa, uma cadeira e uma cama. E um homem, querendo estudar com aquele sábio, que soube da importância dele, foi ter com ele. E quando ele chegou lá, viu aquela simplicidade toda, ele virou para o sábio e disse assim: aonde estão as suas coisas? Aí ele diz assim: estão tudo aqui, tudo o que eu preciso está aqui. E as suas, aonde estão? Ah, eu estou de viagem, estou de passagem, estão todas na minha casa. Ele diz assim: mas eu também estou de passagem. Então, essa é a ideia que a gente precisa levar. Nós estamos na terra de passagem. A nossa vida não é a vida material. A nossa vida, tanto é que Kardec faz essa diferença. A nossa vida é a vida espiritual. A vida que é verdadeira, eterna, que não acaba nunca. A comparação dessa viagem, que Emmanuel continua dizendo assim, é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Ninguém vai virar santo, nem demônio, porque desencarnou. A vida vai continuar sendo vivida. E nós vamos viver exatamente com aquilo que nós construímos, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas vontades? O que eu quero para mim? Essas são as perguntas que nós precisamos responder.
Jesus veio até nós nos ensinar e nos propor um caminho de redenção e de evolução. Há 2000 anos essa mensagem ecoa. Nós poderíamos dizer mais, como ele mesmo disse, que ele não veio derrogar a lei, mas sim dar cumprimento a ela. Desde Moisés, o decálogo está ali para que nós pudéssemos achar o caminho da nossa salvação. Mas nós espíritas, depois desse tempo todo, ainda temos 160 anos da doutrina espírita, que veio esclarecer de forma profunda todas as nossas dúvidas. Tudo aquilo que a gente precisa saber para chegar no plano espiritual sem medo, sem receio, com confiança. Mas para isso é preciso arregaçarmos as mangas e trabalharmos. É preciso arregaçar as mangas e olharmos para dentro de nós mesmos. Porque nós não vamos achar as respostas que procuramos olhando para fora. Por isso a tarefa é tão árdua e tão difícil. Por isso, aqueles que se dizem inimigos da causa espírita, inimigos da causa do Cristo, conseguem tantas vezes fazerem bagunça dentro da gente. Porque eles sabem os nossos pontos fracos. E nós, muitas vezes, desconhecemos. Nós, muitas vezes, camuflamos as nossas dificuldades. O convite da reforma íntima, feita lá no Evangelho, por Kardec, que André Luiz fala da operação RI nas suas obras, que Joana de Ângeles vem nos falando nessa obra psicológica inteira, dessa necessidade. É uma necessidade para que a gente se prepare para atravessar essa grande travessia. Pegar esse barco, né, que a mitologia fala, e atravessar, junto com os nossos mentores, porque eles vão estar conosco. Eles vão estar nos apoiando, nos amparando, nos orientando, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Porque nada acontece fora da justiça divina. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do nosso mundo. Então, num dos livros do André, eu não sei se está no Missionários da Luz ou nos Domínios da Mediunidade, ele fala de uma entrevista, de uma palestra que teria para alguns espíritas. E que 2 espíritas, dentro dos muitos, mas 2 em especial que não compareceram, eles foram procurar saber por que eles não apareciam. Um havia, durante o dia, criticado o irmão que havia desencarnado. E esse irmão foi tomar satisfações com ele. Então, ele estava na conta de estar tendo um pesadelo, porque esse irmão estava muito zangado com ele. E aí, os mentores acordaram. O André Luiz, o mentor que estava com ele, acordou ele. Deixou ele de volta e disse, puxa, que pesadelo que eu tive. Mas o outro estava às voltas com espíritos femininos e que elas diziam, você não vai levar ele porque ele nos chamou, e nós estamos aqui porque ele nos chamou. E aí o André disse para ele assim, não vai acordá-lo também, como você fez com o outro? Ele disse assim, não. Ele usou o livre-arbítrio dele. Então, vejamos que nós somos convidados para um trabalho na erraticidade, de estudo, de melhora, de serviço, mas temos que estar preparados. Porque no plano espiritual nós não vamos conseguir enganar a ninguém, nem a nós, nem os outros.
Então, a nossa realidade, o nosso psiquismo, os nossos desejos se manifestam na espiritualidade, de forma clara e de forma absoluta. Se enquanto encarnados, como nesses 2 casos que eu citei, elas acontecem, desencarnados sem, né, a proteção desse escafandro, que como os mentores chamam o nosso corpo físico, quando nós estamos na erraticidade e temos alguma dificuldade, nós voltamos correndo para o corpo físico. Esses sonhos, tipos, pesadelo, a gente volta e a gente diz, ufa, ainda bem que eu acordei. Né? Então, essa realidade espiritual. Só que quando nós estivermos desencarnados, nós não vamos ter mais o corpo físico. E vamos ter que nos confrontarmos com a realidade espiritual tal qual nós construímos, tal qual nós a desejamos. Então, não cabe a mim ou a ninguém apontar o que cada um tem que fazer, mas é que cada um possa olhar para dentro de si para se preparar para este momento de transição, que nenhum de nós sabe quando será. O que todos nós sabemos é que quando aquele primeiro suspiro que nós demos na maternidade, ou em casa mesmo, para alguns que nasceram de parteira, alguma coisa parecida, né? Aquele primeiro suspiro que a gente deu teria um último suspiro a ser dado. Essa é a realidade da vida. Ninguém vai viver pensando quando será que eu vou partir. Mas sabemos que um dia vamos nos despedir de todos aqueles que aqui ficarão. E vamos dar um oi para todos aqueles que já partiram antes de nós. E vamos rememorar o tempo que aqui estivemos. E precisamos ter consciência daquilo que realizamos, de todo o bem que fizemos. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele tem uma página que ele fala sobre a morte. Eu acho que ainda tenho tempo para ler pelo menos 2 parágrafos aqui. Segundo o mesmo princípio, né, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a suma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, ou seja, se durante a nossa existência o conteúdo da nossa mente for focado no bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Ou seja, nós vamos ser recebidos pelos nossos mentores espirituais, nós vamos ser levados para colônias espirituais, nós vamos receber a visita daqueles entes queridos que nos antecederam, dos amigos que já se foram. Então, essa é a parcela que Emmanuel aqui está chamando de céu. Mas sempre tem um mas. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extingua o inferno da purgação merecida, criado por todos nós mesmos na intimidade da consciência. E aqui nós vamos pensar, por exemplo, no próprio André Luiz, que, segundo ele, passou 8 anos no umbral, expurgando a sua consciência. Porque quando ele lembrou das orações que a sua mãezinha havia ensinado, e que ele entrou em profundo estado de oração, que ele diz no livro que ele não sabe quantas horas ele ficou naquela rogativa, Clarencio apareceu para ele. E quando mais tarde ele perguntou para Clarencio por que levou tanto tempo para que ele aparecesse, ele disse: filho, eu estava do seu lado o tempo inteiro. Mas quando a nossa consciência não nos permite ver a felicidade, ver o bem-estar, ver a alegria, nós ficamos fechados nas nossas dores.
E Emmanuel vai terminar essa página de pensamento dele dizendo assim: é por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente do nosso monodeísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano melhorado o clima dos nossos reflexos ajustados ao meio, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e da luz. Jesus já disse isso para a gente. Naquela parábola de os festim das bodas, quando o Senhor da vinha manda buscar todos aqueles que fossem encontrados pelo caminho, e que ele enche, né, já que as bodas, essa união com o plano maior já estava preparada para todos nós, e ele encontra alguém que não está vestindo esta túnica nupcial. E aí, então, o que ele diz? Como você entrou aqui? Ele entrou. Atai-o, pés e mãos e jogai-o de pranto e ranger de dentes. Então, ele foi levado para uma nova reencarnação. Porque todos nós estamos fadados. Essa é uma única fatalidade. Nós estamos fadados a sermos felizes. O tempo que isso vai levar, como diz Joana de Ângeles, ser feliz o quanto antes, ou infeliz por largo período de tempo, é uma escolha de cada um de nós. Então, Joana, André, Emmanuel, Jesus, nos convidam a abraçarmos a nossa taça da felicidade, que o desencarne nos oferece. Mas ele nos oferece essa felicidade se bem vivermos uma vida dentro dos padrões ditados pelo Evangelho e esclarecidos pela doutrina espírita. E aí, neste caso, não tem temor de morte. É simplesmente uma mudança de veículo físico. Nós vamos deixar este aqui e vamos ressurgir no plano espiritual, o nosso corpo perispirítico, com muito melhor condição de locomoção, de vida, de alegria e de paz. Que Jesus nos abençoe e guarde hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Maria Cristina. Que forma leve, com muitas reflexões para falar da morte, né? Eu penso que se alguém tinha medo, acho que agora não tem mais, porque é natural, e você falou com muita naturalidade, com muitos exemplos, né? Muitos casos. Muito obrigada, Deus te abençoe, que você possa voltar outras vezes, né? Para as outras nossas... Vou fazer um convite. Vou fazer, já vem outro bimestre, a gente vai se comunicando, tá? Vamos contactando. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Nós vamos pedir, então, a Regina Maranhão que faça a nossa prece de encerramento e, logo após, nós temos alguns avisos para dar. Pai misericordioso, Mestre amado Jesus, Falange, de Jorge Niemeyer, nossa irmã Margarida, mentora responsável pelos nossos trabalhos espirituais das tardes de quinta-feira. Estamos aqui agradecendo por estarmos mais um dia, mais uma palestra em reunião, em comunhão, em conexão com o Pai Maior. Depois dessa leveza que Cristina nos apresentou, essa temática, nós estamos, Senhor, na rogativa para que possamos ter realmente consciência de agirmos para o bem, no bem,
junto ao bem e transformarmos realmente as nossas faltas, falhas, nossas mazelas, ainda que estão conosco nessa encarnação atual, para que nós possamos realmente fazermos essa modificação interna. Mestre amado Jesus, pedimos a Ti para que nos dê força para passarmos todas essas nossas provas na família, no trabalho, enfim, e toda essa prova que a humanidade neste momento está passando e que, porventura, Senhor, está nos mostrando nossas mais pequenas falhas com o outro, porque nós estávamos olhando só para nós. Na grande maioria, pensamos em nossa família, em nossos amigos mais próximos, em nossos momentos com os mais próximos de nós, com as suas religiões, seus templos doutrinários. Nós pensamos muito em nós. E nesse momento não cabe mais. Nós temos que ampliar para toda a humanidade o nosso zelo, a nossa atenção, a nossa caridade, a nossa distribuição do bem, para que nós possamos, Mestre amado Jesus, todos unidos, junto aos nossos anjos guardiães, nossos mentores, podermos, sim, transformar nosso planetinha azul em muito melhor, para quando passarmos para o planeta, um momento de regenerarmos, nós termos realmente a consciência do bem para a humanidade. Não adianta, Mestre amado Jesus, nós termos o nosso lar, os nossos salários, as nossas boas roupas, carros, e o restante da humanidade não os ter, ou melhor, perdê-los, como nós estamos vendo, coisas que nunca poderíamos pensar em assistir. Então, Senhor, que nos dê força nas nossas orações, quando muitos momentos nós não podemos estar em loco para atuarmos, seja lá na profissão ou ajudando ao próximo, mas que nós possamos, em oração, em conexão com o Pai, fazermos o melhor para a nossa humanidade. Pai misericordioso, abençoe, Senhor, aos nossos irmãos que estão na batalha de fronte e que, mais uma vez, não vão poder parar, tem que continuar assistindo ao próximo, auxiliando o outro, limpando as nossas ruas, aqueles irmãos das equipes de saúde, de um modo geral, todos com um só pensamento, de trazer o melhor no cuidar, na assistência ao outro. Pedimos, Mestre amado Jesus, para que os nossos governantes, seja eles na presidência, no governo do Estado, na prefeitura, enfim, cada um dos nossos representantes políticos esteja nesse momento ouvindo o seu melhor da intuição. Ouçam os seus anjos guardiães para que seja distribuído com igualdade e seja o melhor para todos. Que a paz esteja presente em cada lar de cada um de nós que esteja aqui em nossa palestra, que seja também expandido para os nossos entes queridos, os nossos amados, e que tenham saúde, não só física, saúde
mental para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos dar os avisos para a semana que vem, dia 10, quarta-feira, às 20 horas. Nós teremos o tema O Céu na Visão Espírita, com o nosso companheiro André Anciães, da Congregação Espírita Francisco de Paula. No dia 11, quinta-feira, às 15 horas, O Bom Combate, com Regina Cupelo, do Centro Espírita Jorge Neymar. Nós agradecemos a presença dos nossos irmãos aqui na sala Zoom, no YouTube, e desejamos a todos uma ótima semana e esperamos nos encontrar novamente semana que vem. Muita paz para todos, irmãos.